E quando falaram sobre o racionamento de alimentos, todos riram, porque sabem que isso não vai afetá-los. Essas pesquisas que a INSA acabou de divulgar também vão causar o máximo de insegurança no meio político de Berlim. Eu resumi isso para vocês hoje de manhã e já posso dizer: a situação está pegando fogo e está pegando fogo para valer. A situação chegou a tal ponto que agora a liderança da coalizão do SPD já está entrando em confronto público com o chanceler. E isso em uma troca de farpas midiática. Não tem como dizer de outra forma, agora está tudo vindo à tona. Hoje vamos falar sobre isso e começar com o primeiro trecho. Recebemos muitos novos dados de pesquisa do nosso parceiro INSA e eles são bem impactantes. Sim, tem a pesquisa interna da INSA, que eu li, claro, como assinante do plano gratuito, mas não posso apresentá-la aqui para vocês. E esses números vêm de lá. Bom, ouçam vocês mesmos rapidamente, direto do jornal Bild. Quem é o vencedor da semana, a quem as pessoas aqui na Alemanha estão se aproximando e querem saber mais, como talvez ainda seja possível salvar este país? Também precisamos dar uma olhada em um grande salto. Da 12ª para a 6ª posição, Alice Weidel deu um salto enorme, sendo a grande vencedora da semana. Agora chegamos aos pontos que eles não divulgam. E aí tem uma bomba política. 65% de todos os eleitores alemães aqui na Alemanha agora já conseguem se imaginar votando no AfD nas próximas eleições para o Bundestag. Se eles tivessem essa opção, aliás, quem relata isso é o INSA. Ao mesmo tempo, só resta a coalizão preto-vermelho-verde. Eles chegariam a uma pequena maioria de cerca de 55%, se, por exemplo, as pesquisas do INSA ou da Força se confirmassem exatamente assim. Isso significa que a distribuição dos assentos está tão apertada e no limite para este governo, porque as pessoas aqui na Alemanha têm medos, aflições e preocupações. E este governo federal está fazendo praticamente tudo, neste momento, para destruir isso. E se agora ainda for sobre o pacote de aposentadoria, que, digamos, seja aprovado do jeito que foi anunciado, então o eleitorado tradicional da CDU e também do SPD vai acabar se afastando. E esses três partidos não teriam mais maioria nas próximas eleições. Aliás, quem diz isso é o INSA. O principal tema para os alemães é a economia. Qual problema o governo federal deveria enfrentar com mais firmeza? E aqui, tanto o SPD quanto a CDU realmente fazem de tudo para tornar essa situação ainda mais catastrófica. Aliás, daqui a pouco vou mostrar um breve trecho da chefe do Banco Central, que ontem, em seu discurso, deixou bem claro novamente: estamos nos preparando para uma fome generalizada. E o que acontece aqui na Alemanha? Bem nada. Nada. Simplesmente não se faz nada. As pessoas brigam, destroem essa coalizão e não conseguem chegar a um consenso simples. Isso já vimos agora mesmo nas pesquisas. Não só a AfD continua crescendo, mas até mesmo uma Alice Weidel conseguiu fazer algo que, bem, até a semana passada, eu diria, era quase impossível. Ela está no top 10 dos políticos mais populares aqui na Alemanha. E isso com uma classificação de apenas 36% níveis de aprovação, o que já prova que as pessoas aqui estão com medo. Eles têm, acima de tudo, medo de que as próximas civilizações venham e que nossos filhos e netos não tenham mais uma vida boa. Por que tantas pessoas já deixaram o país, aquelas que puderam? E agora aqui na Alemanha, sim, um clima, sim, eu tenho que dizer assim mesmo, uma crise de colapso. Um clima de colapso combinado com um clima de revolução está surgindo aqui na Alemanha. E você percebe isso claramente quando conversa com pessoas comuns na rua. E agora vou mostrar para vocês um pequeno trecho, sim, de um vídeo que é bem longo, da própria presidente do Banco Central Europeu, que deixou bem claro, sim, que provavelmente teremos que nos preparar para uma fome generalizada. E vejam só como as pessoas reagiram a isso.
Por que isso importa para mim como banqueira central? Porque se o preço dos alimentos aumentar significativamente, sim. Eles sempre nos dizem antecipadamente, sim, é assim. Precisamos apoiar os países do terceiro mundo. E quando estão sozinhos em suas declarações, dizem, sim, os preços dos alimentos aumentaram tanto que para evitar crises de fome, agora teremos que racionar os alimentos. Então eles riem de vocês porque, e é exatamente essa na imagem que vemos aqui na Europa, os ricos e poderosos estão enganando vocês, do começo ao fim. Porque ainda tem gente demais por aí que é burra demais. E nas próximas eleições votam nos partidos vermelhos, pretos ou, bem, nos partidos verdes aqui na Alemanha. O que, aliás, e eu realmente preciso dizer isso para vocês, fui muito criticado por ter dito isso. O que, aliás, é principalmente culpa do Friedrich Merz, e o quão popular ele é, ouviremos claramente agora. Vou começar. Esses números, Friedrich Merz é, segundo pesquisas internacionais, o político e chefe de governo mais impopular do mundo. Bem, alguns deles não são bons exemplos para comparação. Vamos analisar esse assunto, entre outros, Keir Starmer, por exemplo, entre aspas, que agora provavelmente vai ter que renunciar. Aliás, por causa de todas as suas mentiras e histórias inventadas. Mas também podemos pegar pessoas mortas, e muitos não sabem disso. Até mesmo o Adolf do passado. Sim, tinha uma popularidade no final de pouco mais de 30%, e nem isso o chanceler consegue mais controlar, se manter acima disso com facilidade. Isso significa que ele é ainda mais impopular do que aquele, a pior pessoa que já tivemos aqui na Alemanha. Bom, eu não digo alemão, porque alemão ele realmente não era. Mas o que vemos aqui é que esse governo é cobrado todos os dias pela população. Renuncie, Merz, vá embora, sei lá, volte para a economia de mercado ou para qualquer outro lugar onde você não cause mais danos a este país. E eu quase diria que, se essa situação não melhorar, em algum momento vai chegar ao ponto em que as pessoas vão se armar novamente com forcados e forquilhas. E aí fica a pergunta, quem vai estar na lista de alvos? O chanceler vai estar bem protegido, mas também há muitas outras pessoas que, eu tenho que dizer assim mesmo, vão sofrer aqui por causa da psique e da paranoia de algumas pessoas. E o jogo que ele está jogando é extremamente perigoso. Não só para ele, para a família dele, para o círculo dele, para a política, para as pessoas daqui, mas esse jogo que ele está jogando aqui, há pessoas suficientes que são absolutamente radicais. E se algum dia esses caras perderem o controle, com o que a gente deve contar aqui? O atentado de Stauffenberg em 2027... Acho que ele deve se cuidar, pois até na CDU podem surgir dúvidas sobre seu estilo de liderança e forma de fazer política. Sim, mesmo que na CDU, que até já colocou uma mordaça nas pessoas, inclusive em mim, ainda assim consegui algumas informações ontem de dentro da CDU. Que eles não querem mais apoiar o que Merz está fazendo? Para a CDU, isso vai longe demais. Eles já estão elaborando um plano de rebelião internamente na CDU, mas sabem que nas próximas eleições provavelmente só conseguirão com dificuldade e para o cargo de chanceler, então, vai ser um desastre. E, de fato, conseguir formar um governo de 3 partidos com muita dificuldade e tumulto. E se esse governo acabar fracassando, como vimos com o SPD e os Verdes, então os índices de aprovação vão despencar ainda mais. E então, teoricamente, seria necessário uma coalizão de 4 partidos para conseguir formar um governo estável. Isso se chama coalizão de 4 partidos. Como existe acordão sanitário aqui na Alemanha, que vai acabar destruindo o país de vez, estão tentando continuar por enquanto. Estão tentando aprovar tudo com um certo desconforto, porque desde o início não tomaram as medidas corretas. E por isso a minha pergunta, você tem vontade de ter uma coalizão preto, vermelho, lilás, verde? Acho que isso seria o golpe de misericórdia para a Alemanha. E no mais tardar,
a AfD não vai mais precisar se preocupar nem um pouco com o parceiro Júnior. Nesse sentido, desejo a vocês uma manhã maravilhosa.